Seja bem-vindo. Você está no canal de Matemática, Raciocínio Lógico do professor Sérgio Sarquis. Nós vamos agora resolver uma sequência de 3 questões que trabalha com o conceito da equivalências lógicas. Vamos à nossa primeira questão. Se as providências forem tomadas, então não houve problema. Uma afirmação que é logicamente equivalente a essa. Então nós temos que começar agora a prestar muita atenção naquilo que o examinador está pedindo, para que na hora da prova a gente não se confunda. Olha só, ele está me dando uma frase na condicional, se, então, e pedindo uma que seja equivalente. Então a primeira providência que nós tomamos é no sentido de escrever a frase que ele nos deu. Se as providências forem tomadas, então não houve problema. Segunda providência, identificar as proposições simples que formam a frase, ou a proposição. Por exemplo, se as providências forem tomadas, aqui nós temos a nossa primeira proposição simples. As providências foram tomadas. Então, não houve problema. Então, aqui nós temos a nossa segunda proposição simples. Não houve problema. Vamos dar um nome a essas proposições. Então, a primeira eu chamo de P, a segunda eu chamo de Q. Muito bem. Quando nós estudamos a equivalência da condicional, nós vimos que existia uma possibilidade de 2 respostas. Quais são essas 2 respostas? A primeira possibilidade de resposta é a chamada contrapositiva. É aquela que você volta negando. Então você vai ler da direita para a esquerda negando. Você vai negar a proposição Q, negar a proposição P e conectá-las através da própria condicional. Então eu digo que uma condicional gera como equivalente outra condicional. Ou, se você preferir, você troca as frases de posição e simultaneamente nega. Então vai ficar não Q, então não P. Ou seja, não houve problema, eu vou negar, vai passar a dizer que houve problema. E foram tomadas, você vai negar, você vai dizer que não foram tomadas. Então, escrevendo tudo de uma vez só, se houve problema, então as providências não foram tomadas. Observe, era não houve problema, passou a ser houve, porque eu neguei. Foram tomadas, passaram a ser não foram tomadas. Ok? Segunda possibilidade de resposta é quando você tem a não P ou Q. Ou seja, nega a primeira parte, não foram tomadas, ou repete a segunda frase, não houve problema. Então, sempre que ele me der uma frase na condicional, eu terei 2 possibilidades de respostas. Quais são essas 2 possibilidades? A contrapositiva, que é aquela que você volta negando, ou a não P ou Q. Uma dessas 2 nós vamos encontrar entre as alternativas. E aqui vai uma observação. Normalmente, a resposta é a própria contrapositiva. Então, você observa aqui das 5 alternativas, tem 2 na condicional. Então, vamos testar. Alternativa B. Se houve problema, então as providências não foram tomadas. Está aqui, ó. Se houve problema, então as providências não foram tomadas. E não pode haver outra alternativa correta. Portanto, a questão número 1 tem como alternativa correta a alternativa letra B. Questão número 2. Considere a seguinte proposição. Se o trabalho dos servidores públicos que atuam no setor alfa fica prejudicado, então os servidores públicos que atuam nesse setor padecem. Julgue o item seguinte. A proposição P3 é equivalente à proposição se os servidores públicos que atuam nesse setor não padecem, então o trabalho dos servidores públicos que atuam nesse setor alfa não fica prejudicado. Muito bem. Então vamos fazer o seguinte. Ele está me dando uma frase na condicional, que é a proposição P3, e está me pedindo uma equivalente. Você tem que ficar ligado nisso na hora da prova. Ele está pedindo equivalência lógica.
está me dando uma frase na condicional e pedindo uma equivalente. Então vamos lembrar o seguinte. Eu vou pegar a frase dada por ele. O trabalho dos servidores públicos que atuam no setor alfa fica prejudicado. Toda essa primeira proposição aqui eu vou chamar ela de A. Então, A, o trabalho dos servidores públicos que atuam no setor alfa fica prejudicado. Então, agora vem a segunda parte da proposição. Os servidores públicos que atuam nesse setor padecem. Vamos chamar isso de B. Perfeito. Então eu tenho aqui uma proposição do tipo se A, então B. Ora, se eu tenho uma condicional e quero achar a sua equivalente, a primeira possibilidade de resposta será a nossa contrapositiva. Condicional traz como equivalente outra condicional, que é a nossa contrapositiva. Então eu tenho que lembrar o seguinte, que a proposição P3, que é A, então B, tem como equivalente não B, então não A. É aquele caso onde nós trocamos as frases de posição e simultaneamente negamos. Troca e nega. Troca de posição e nega. A frase B vem para frente, negando. A frase A vem para trás, negando. Então eu vou negar a frase B. Os servidores públicos que atuam nesse setor não padecem. Vou negar a frase A. O trabalho dos servidores públicos que atuam no setor alfa não fica prejudicado. Então, vou negar o verbo ficar, vou negar o verbo padecer. Então, a resposta ficaria: se os servidores públicos que atuam nesse setor não padecem, então o trabalho dos servidores públicos que atuam nesse setor alfa não fica prejudicado. E foi exatamente isso que ele nos deu, né? Se os servidores públicos que atuam nesse setor não padecem, então o trabalho no setor alfa não fica prejudicado. Portanto, a questão de número 2, ela está correta. Perfeito? Então você tem que ficar muito ligado nisso. Eu estou te dando uma condicional e pedindo outra condicional como equivalente. Você fala, bom, de condicional para condicional, eu tenho que aplicar a contrapositiva. Perfeito? Vamos para a questão de número 3. Banca CESP. Considerando a proposição P, se o servidor gosta do que faz, então o cidadão cliente fica satisfeito. Julgue o item a seguir. A proposição P é logicamente equivalente à seguinte proposição. Se o cidadão cliente não fica satisfeito, então o servidor não gosta do que faz. Certo ou errado? Então vocês observem mais uma vez que ele está nos dando uma frase na condicional. Se o servidor gosta do que faz, então o cidadão cliente fica satisfeito. Ele está me dando uma frase na condicional e pedindo uma logicamente equivalente também na condicional. Então ele está me dando uma frase na condicional e pedindo uma equivalente na condicional. Então esse é aquele caso onde nós montamos a chamada contrapositiva. Que nós dizemos assim, volta negando. Lê a frase da direita para a esquerda, de trás para frente, negando. Ou então, troque as proposições de lugar e ao mesmo tempo negue. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos chamar a primeira parte da frase de proposição A e B. Então eu tenho a A, o servidor gosta do que faz, A, e o cidadão cliente fica satisfeito, B. Como eu quero montar uma equivalente a essa, eu vou trazer o B para frente, o A para trás e ao mesmo tempo negar, que é o que a gente chama de voltar negando. Nega o B, nega o A. Portanto, eu vou transformar a condicional A, então B, em não B, então não A. A negação de fica satisfeito é não fica satisfeito. A negação de gosta é não gosta. Portanto, a nossa frase vai ficar: se o cidadão cliente não fica satisfeito, então o servidor não gosta do que faz. Vamos ler o que ele nos deu? Se o cidadão cliente não fica satisfeito, perfeito,
então o servidor não gosta do que faz. Perfeito. Portanto, a afirmação que ele deu, ela está correta. Ok? Então, sempre que eu tiver uma frase na condicional e pedir uma equivalente lógica a ela, também na condicional, basta nós fazermos o quê? Trocamos as frases de posição e simultaneamente negamos. É a chamada contrapositiva. Perfeito?